Olá, minha gente, aqui é o Everton e está entrando no ar Dicas Terapêuticas. Dica terapêutica dessa quarta-feira, 18 de janeiro de 2022. 18 de janeiro, muita coisa interessante acontecendo hoje. Mercúrio deixando de ser retrógrado. Isso é legal, vai agilizar aí a vida, mas hoje é um dia tenso, hein, gente? Atenção, cuidado aí. Ora, mas eu não vou falar nada disso, não vou falar de astrologia. Hoje eu vou falar de psicoterapia transdisciplinar, que é a técnica terapêutica que eu trabalho. Então o tema hoje é psicoterapia transdisciplinar. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior. Sou um psicoterapeuta transdisciplinar, olha aí, né? Antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IEMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas, como várias que eu apresento aqui, astrologia, tarô, mas hoje eu vou falar da psicoterapia transdisciplinar. Para falar da psicoterapia transdisciplinar, é importante entender, né, que se você pegar ali uma visão antropológica sobre as psicologias, sobre, né, a psiquiatria, psicologia, psicanálise, eles são chamados em antropologia, né, em ciências humanas, de saberes psi. Os saberes psi são a psiquiatria, as psicologias e a psicanálise. A psiquiatria, gente, antigamente, né, para você trabalhar a mente das pessoas, antigamente, ali no advento da ciência, cerca de 200 anos atrás, para você trabalhar a mente, né, você só sendo médico, né, um higienista. Primeiro foi o higienismo mental, né, do higienismo mental que vai surgir a psiquiatria. Então, por isso que a gente pega ali, né, Freud, vários, né, precursores, eles eram psiquiatras, eles eram médicos e psiquiatras. Para você trabalhar esse universo, você tinha que ser médico. Era um momento, né, do advento do pensamento científico, muito importante, né? Mas o pensamento científico ele faz recortes, né? Ele não aproveita no primeiro momento, né, saberes de outras disciplinas, de outros saberes de outra natureza. Então a gente tem os saberes psi. Primeiro vem a psiquiatria, né, higienismo mental, isso vai gerar psiquiatria, né, e dentro da psiquiatria começa um movimento, Freud e outros, né, com outras formas de tratamento, de interpretação do mental, vão constituir as psicologias. Primeiro a desenvolver um método psicológico é o Wundt. O Wundt era um cara, né, como os pensadores daquela época, eles eram naturalmente holísticos. O Wundt, ele, por exemplo, era um cabalista, acreditava nos anjos cabalísticos. E esse cara foi o primeiro a desenvolver a metodologia da psicologia, um método para a psicologia. E aí, posteriormente, você tem Freud ali, né, que vai desenvolver a psicanálise, a sua forma de compreender a mente, compreender, né, a subjetividade humana. E Freud, ele é muito importante, é óbvio, né, ele é muito importante. Ele vai ter a teoria freudiana, ela tem dois momentos, chamado primeira tópica e segunda tópica. Na primeira tópica, Freud, né, ele tem um interesse de que a psicanálise seja aceita como ciência. Nesse momento ele vai estar falando que as origens últimas do inconsciente, porque ele está trabalhando com o conceito inconsciente, com o conceito imaterial, não aceito cientificamente. E ele vai querer que a psicanálise seja aceita como ciência, ele luta por isso. E aí ele vai vencendo essas discussões naquela época, né? E quando a psicanálise já estava ali integrada dentro da academia, aceita cientificamente, aí começa a segunda tópica, o segundo momento da teoria freudiana, a partir da interpretação dos sonhos. Quando ele aprofunda mesmo o conceito de consciente, aí já meio que, não é que rompe, mas se aprofunda nesse conceito imaterial do inconsciente. Posteriormente, essa cientificidade da psicanálise vai ser negada ou questionada por vários cientistas.
E se entende dentro de uma visão bem positivista da ciência que a única psicologia que é efetivamente científica, pautada em provas materiais, na materialidade, no conceito da materialidade, é a comportamental. Quem conhece um pouquinho de psicologia sabe que isso é um reducionismo danado, né? Existem várias técnicas e várias ferramentas de psicologia, né, que não tem essa materialidade toda, né, não tem essa cientificidade todas, mas isso não significa que elas não sejam válidas. Vale lembrar que a ciência inaugura um novo processo heurístico. O que é isso? É um novo processo de busca de verdades. Antes da ciência, o que se tinha como definidor de verdade eram os dogmas religiosos dentro da cristandade. E a ciência vai se debater com isso, vai se bater com isso, e a ciência é um saber que é antidogmático por natureza. A ciência, aquilo que é uma regra em ciência hoje, pode não ser amanhã. Aquilo que é um conhecimento validado cientificamente hoje, pode não ser amanhã. Né? Porque tem muita coisa a ser descoberta, o tempo inteiro a ciência está se constituindo, partindo da premissa que, né, eu só sei que nada sei, partindo da premissa de que o conhecimento é muito amplo e novas leis, novas teorias podem surgir para explicar leis naturais, né, que a gente não compreende ou compreende de uma forma superficial. Então, dentro a psicologia, né, e a gente pode chamar psicologias de psicoterapias, elas são um saber intrinsecamente transdisciplinar. Por quê? Porque ela já nasce dentro desse questionamento acerca da sua cientificidade. E aí vale explicar, né, o que é o transdisciplinar. Existe o interdisciplinar e o transdisciplinar. O interdisciplinar é o diálogo entre disciplinas dentro de um mesmo saber. A mecatrônica é uma mistura da engenharia mecânica com a engenharia eletrônica. Essa é mecatrônica, isso aí é uma combinação interdisciplinar. O transdisciplinar é o diálogo entre saberes. Aí quais são os saberes? A arte é um saber, as ciências são um saber, as psicologias são um saber, psicologias fora do behaviorismo são um saber, né? E existem também os saberes mágico-religiosos, boa parte deles compondo aquilo que a gente chama de universo holístico. Então, quando você tem uma arte-terapia, por exemplo, a arte-terapia ela é transdisciplinar. Ela está combinando os conhecimentos da arte com os conhecimentos da psicologia, às vezes até da psicanálise. Existem outras combinações transdisciplinares, existem infinitas combinações transdisciplinares possíveis, gente. A gente tem dentro Então, tem um roteirinho, né? Vem o higienismo mental, que vai gerar a psiquiatria, e a psiquiatria vai gerar as psicologias, os primeiros psicólogos, né? E depois a gente tem o que, né? A psicanálise, e nessa combinação aí das psicologias com a psicanálise, né? Isso vai se expandir. Anos 60, agora eu vou falar sobre uma visão antropológica desse processo, tá? Robert Castle tem 2 livros muito interessantes, um é o psicologismo, aliás, e o outro é o alternativismo. Esses 2 livros vão mostrar 2 movimentos que acontecem a partir da contracultura. Com a contracultura, muda o processo de self-cultivation, processo de autocultivo. Então as pessoas ficam mais conectadas nessa questão da busca do conhecimento. E é nesse contexto da contracultura que surge aí, né, e a partir dos anos 60, anos 70, que surge essa procura pelos profissionais de psicologia, surge esse mercado da psicologia. Isso é chamado de psicologismo pelo Castel. Né? Anos 70 isso se configura. Aí nos anos 80, boa parte daquelas buscas contraculturais fizeram o Ocidente olhar para o Oriente, fizeram o Ocidente buscar formas alternativas de religiosidade, mas também de outras coisas, de terapias e tudo, né? Ali nos anos 80 isso é formatado como, né, é chamado, né, de complexo alternativo. Nesse complexo alternativo a gente tem algumas práticas psicológicas, uma espécies de psicologias marginais que vão gerar, né, que vão apoiar uma transição entre o movimento do psicologismo por esse movimento do alternativismo, né? Em primeiro lugar,
a psicologia analítica de Jung. A psicologia analítica de Jung, com seu conceito do inconsciente coletivo e tudo, né, comunga ali de muitas concepções, né, esotéricas, e mesmo religiosas. Então tá ali com o pé no mágico religioso. Não é à toa que aqui no Brasil, por exemplo, a obra de Jung, ela foi publicada aqui, né, editada pela editora Vozes, que é uma editora católica, né? Muitos psicólogos ligados ao catolicismo, eles se conectam nessa visão junguiana, e não é só os padres e católicos, mas também muitos esotéricos, porque em Jung você tem ali aquela relação alma-personalidade, vista de formas de um pouquinho diferentes, mas você tem ali também, que é uma das bases aí em racionalidades médicas, que eu já falei aqui também, do vitalismo, da concepção vitalista, né? E a gente tem também Reich. Reich era um cara brilhante, que a princípio ele conecta a teoria freudiana com o marxismo. Isso é brilhante da parte dele, e ele é aplaudido, tido como um dileto aluno de Freud também, como Jung foi, né? Mas tem um outro momento que ele resolve misturar outro, né, pensador da época dele, brilhante também, que era Einstein. Então ele pega o conceito de energia de Einstein e junta com essa mistura que ele já estava fazendo ali de Reich, de Freud e Marx, né? Por isso que ele vai dizer que a repressão sexual é uma repressão do Estado, né? É uma repressão imposta pelo Estado ali que a gente está vivendo, né? E aí tem um determinado momento que ele une também o conceito de energia einsteiniano, e é nesse momento que surge, né, as técnicas reichianas, né, notadamente ali a bioenergética, o nome bioenergética. Então Reich ali, são as terapias reichianas que vão ficar na ponte entre esses saberes psi, entre esse psicologismo e todo um complexo alternativo que vem depois. Vale dizer, para desespero de alguns youtubers, algumas pessoas que não têm nada de ciência, alguns nerds que acham que são super cientistas e são bem autoritários e dogmáticos, né, para desespero de vocês, a Organização Mundial da Saúde, ela reconhece praticamente todas as terapias holísticas, incluindo as técnicas transpessoais, né? Várias técnicas tiveram ali uma relação muito forte com a psicologia e trilharam um caminho alternativo. Por exemplo, o Stanislav Grof, que é um cara que vai fazer pesquisas com LSD, né? O Hoffman descobre ali o LSD, e o Grof e o Timothy Leary. O Timothy Leary, ele virou o guru da contracultura, fazendo experiências com LSD e a psilocibina, mas ele só lidava com os aspectos positivos, com a viagem positiva, não lidava com aquele conteúdo que era gerado nas bad trips. Já o Grof, ele vai perceber que aquelas bad trips do LSD traziam imagens que eram fundamentais de ser trabalhadas, conteúdos fundamentais para serem trabalhados, muitas vezes conectado ao processo perinatal do indivíduo, né, o processo ali de nascimento dele, e aí ele cria a respiração holotrópica. Então, todo o trabalho do Grof é conhecido como psicologia transpessoal, e também ele tem uma técnica ali que é a respiração holotrópica, que é muito, muito importante. A gente tem também, né, o psicodrama, a gente tem as constelações familiares também, do Bert Hellinger, a técnica de renascimento, a técnica de terapia de vidas passadas, que um psiquiatra americano que vai desenvolver, vai tornar isso aí um best-seller, né? As regressões de modo geral. Pois é. E aqui no Brasil a gente tem combinações muito interessantes. Tem um psiquiatra brasileiro, Victor Krieper, que ele escreve um livro sobre terapia floral. Ele conjuga nos remédios, né, psiquiátricos, ele conjuga os florais ali também. Eu conheci também um etnopsiquiatra francês, Tubinatan. Tubinatan, ele trabalha o processo, né, a terapêutica psiquiátrica dele é com base na família e no retorno à origem religiosa daquele indivíduo, recontextualizar aquele indivíduo no seu símbolo, no seu simbolismo religioso.
É com base nisso tudo que a gente tem aí a nossa psicoterapia transdisciplinar. Como eu falei, as psicologias elas já são transdisciplinares, elas já estão comungando ali com a ciência de um lado, com o próprio comportamental, com a própria psicanálise, que falando ali num nível mais positivista, não seria nem considerado, né, como ciência, mas a psicologia ela já tem um pé nessa coisa toda, já vai misturando. E por quê, gente? Por quê? Ó, a gente está passando agora em janeiro, 18 de janeiro, né? Estamos vendo a campanha do Janeiro Branco. Janeiro Branco é uma campanha de promoção da saúde mental, aproveitando que janeiro é branco, é como uma página em branco, por quê? No Ocidente a gente comemora a virada do ano e sempre tem aquela... Aí é um inconsciente coletivo, tá todo mundo ali querendo repaginar, né? Todo mundo reavaliando o que viveu, o que quer viver, todo mundo tentando prospectar coisas positivas para o ano que vai vir. Então é um momento de renascimento, é um momento que as pessoas decidem fazer coisas pela sua saúde mental. E a OMS, né, que está por trás de boa parte dessas campanhas também, né, incentiva essas campanhas de promoção de saúde. Como eu falei, ela reconhece essas técnicas todas. Então, se você é um psicólogo, aí você tem um conselho de psicologia aí que não deixa você combinar ali o que você faz com os florais, mas você, né, já estudou florais, sabe que essa combinação ela é ótima, ela é válida, né? Prevaleça em você a clínica. É a clínica que é a necessidade do indivíduo que é realmente o mais importante. Por isso que você tem aí um psiquiatra como o Vitor Krieper, por exemplo, autor de livro, né, que conjuga junto com a medicação psiquiátrica, conjuga os florais, por exemplo. Aí um bando de gente falando bobagem sobre homeopatia, sobre floral, não sabe nada, absolutamente nada sobre clínica. Né? Não sabe nada sobre clínica. E dizer que uma coisa não é verdade científica não significa que não será verdade científica. Significa que hoje, no momento de hoje, a ciência não consegue explicar. Mas tem muita coisa que a ciência não consegue explicar direito e se aproveita. Por exemplo, a eletricidade. Né? A ciência não tem muita explicação sobre o que é a eletricidade, mas sabe lidar com isso. Então saiba lidar também com essas ferramentas aí humanas reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, que podem serem combinadas, conjugadas, integradas. Esse é um conceito também muito importante dentro da medicina, a medicina integrada, né? Elas podem ser integradas para a gente ter o que? Qualidade de vida, bem-estar, que é isso que interessa, saúde mental, fundamentalmente, tá? Então esse é o papo da semana, dica terapêutica dessa quarta-feira, psicologia transdisciplinar. Desde o primeiro momento eu pratico isso que eu combino. Era um antropólogo, né? Fazendo mestrado, combinando astrologia, papo, cromoterapia e florais, desde o primeiro momento. Mas tem um determinado momento que eu realmente entendo, né, na minha carreira holística, que eu estou me tornando um psicoterapeuta. E aí eu abandono um pouco o meu holismo e resolvo me aprofundar dentro da psicanálise. Só que depois de anos sendo mais e reconhecendo mais como psicanalista, né, a clínica se impõe, a clínica acaba se impondo e o meu compromisso não é com a técnica em si, o meu compromisso como terapeuta era com o indivíduo, com o bem-estar do indivíduo. E aí, né, reconsiderei, né, voltei a trabalhar com algumas ferramentas como florais e as constelações familiares e a terapia sistêmica também abriu um leque para mim conjugar, né, para eu poder conjugar melhor a combinação dessas diferentes ferramentas terapêuticas. É esse o papo da semana, minha gente. Semana que vem tem mais dica terapêutica para você. Um grande beijo, obrigado.